ele me doutrinava assim na brincadeira, até para que os colegas, os amigos chegassem lá em casa, né, e todo mundo fazia aquela inevitável pergunta com uma criança: o que tu quer ser quando crescer? Né? Então ele me ensinou a responder: você é guerrilheiro. E mais adiante se viu obrigado a me dizer: mas peraí, tu não pode falar isso no elevador também, né? Não pode falar isso na escola, não pode... Bom, aí aconteceu que um dia na escola a professora resolveu perguntar para todos os alunos o que quer ser quando crescer. Cada um levantava e falava. Então, chegou na minha vez, eu tive que levantar e dizer: não posso dizer. Ele me abriu os olhos para tudo. Eu não sabia nada nessa época, não tinha noção da vida. Era uma situação difícil ali quando eu casei com ele, porque a gente não sabia o que ia acontecer. A gente vivia com muito medo, né? Eu vivia sempre com medo. Mesmo depois de ter casado com o Ico, eu tinha medo, tinha sempre medo dele ser preso, tinha sempre medo dele não voltar. Era uma coisa assim que quase que paralisava a gente. O Ico era o irmão mais velho de 7, né, que éramos os irmãos. E para todos os outros, uma figura muito paterna, muito exemplar, né? Um irmão que conduzia os outros, um irmão que tinha uma liderança, né, dentro da família, que também acho que transportou para as lutas dele. E aí ele foi estudar no Júlio de Castilhos, um colégio público que já com uma tradição, um momento de uma juventude contestadora, se envolveu no movimento, se engajou no movimento estudantil, concorreu com uma chapa ao Grêmio do Julinho, né? E aí nós estamos falando de 67, 68, movimentos de rua, movimento estudantil secundarista e universitário, cumpriram um papel importantíssimo naquela hora, foram para a rua. Lá pelas tantas, a direção fechou o Grêmio da escola, porque não gostou das coisas que a gente estava fazendo, fez um jornalzinho que eles acharam ofensivo, enfim. E aí a gente montou uma barraca na frente da escola, ali funcionava o Grêmio Livre, que a gente chamava, e colhemos assinaturas para a direção reabrir o Grêmio. Aí o Ico e o Gutierrez foram levar, e o cara chamou a polícia, o DOPS, eles foram presos, e a partir daí eles começaram a ser processados. Foram condenados, sem a gente nem tomar conhecimento, a 6 meses de prisão, pela tentativa de reabertura do Grêmio do Julinho. Esse era o crime, né? Que é uma coisa absurda, né? A ordem estabelecida era o silêncio, né? Então, todos sabiam disso de uma forma ou de outra, quer dizer. Era uma condenação tão absurda que certamente viriam outras depois. Essa foi a impressão que a gente teve, né? Um motivo tão idiota que eles arrumariam outros, né, para manter ele preso mais tempo, enfim. E aí, olha, a opção para a luta armada ali foi uma coisa, era uma consequência, não era assim uma coisa que tu tinha que parar muito para pensar. 18 de julho de 1972, aqui na Avenida Farrapos. Eu fui para São Paulo para ficar um mês e voltar. Eu voltava no dia 20 de agosto. E não pude voltar e nunca mais vi. Eu fui passar esse mês em São Paulo e aí teve diversas coisas lá de pessoas presas, enfim, que eu não consegui voltar. E ele foi para São Paulo, ele avisou a minha família que ele achava que eu tinha sido preso. Ele não me encontrou. Ele não me encontrou nem a mim, nem a nenhuma das pessoas com quem a gente tinha contato. Nós militávamos à época numa organização de luta armada, que era a Ação Libertadora Nacional. Depois do dia 20 de agosto, eu vim para Porto Alegre para encontrar com ele. A gente marcava encontros na rua, né? A gente chamava de ponto. Eu tinha diversos encontros com ele para a data que eu fosse chegar e ele não apareceu. Então, aí eu procurei
pessoas para saber e soube que ele tinha ido para São Paulo atrás de mim. Eu voltei para São Paulo. E durante um tempo ainda achei que a gente podia ter se perdido. Isso foi até 79, então durante 7 anos eu não sabia dele. Mas aí eu já tinha certeza de que ele devia ser um dos desaparecidos. Passados alguns meses, né, dentro da lógica da situação, tu sabia que, evidentemente, já morreu, foi morto. Agora, dentro de ti, fica aquele fiapo de esperança, não? A tristeza, a mágoa da minha mãe, assim, encheu a casa, né, durante 7 anos que o Luiz Olímpio ficou desaparecido, que se buscava alguma notícia dele, e que alguma notícia às vezes era oferecida, sabe, maquiavelicamente, assim, com um telefonema a dizer que ele estava no Uruguai, que tinha visto no céu, né? Ou às vezes com boa intenção, mas de tudo havia. Então, ao mesmo tempo que eu estava vivendo a possibilidade dele estar vivo e ter me abandonado, ou sei lá o quê, eu encontrei ele morto, enterrado com nome falso. Até hoje eu não tenho certeza se aquele corpo é dele, mas enfim, a história é a dele, né? Se a ossada que me entregaram é a dele, na época não tinha essas coisas de exame de DNA, não tinha. Então, depois que eu fiz a denúncia do encontro do corpo dele, apareceu um inquérito, naquele nome falso que ele foi enterrado. E nesse inquérito eles dizem que ele se suicidou. É um inquérito muito ridículo, é muito falho, assim. Ele está deitado numa cama, uma arma em cada mão, aí tem tiros pelo quarto, assim, em direção a ele, e a conclusão do inquérito é que ele disparou alguns tiros pelo quarto e depois ele enrola uma colcha para abafar o tiro que ele se deu na cabeça, que é para justificar umas marcas de esfumaçamento, assim, de bala que tinha na colcha. É um horror mesmo, o que eles fizeram e o que eles faziam, né, com as pessoas. O pau de arara, espancamento, choque, afogamento, tudo isso que a gente vê nos filmes e acha que não é bem assim, né? Pior que era. Que eu fiz uma promessa para mim mesma de fazer ele renascer a cada dia. A justiça para mim é essa, é o resgate da história e é a punição dos responsáveis.